pessoal, tudo bem? Bem-vindas aqui ao nosso Café com Bolacha. Trouxe uma mulher fantástica, Patrícia Manaro, que é feminista, é de esquerda, é procuradora municipal, né? É integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB e também faz parte da Rede Feminista de Juristas, né? Obrigada, Patrícia, você está aqui. Obrigada, né? eu. A gente vai bater um papo, então, sobre algumas questões, especificamente sobre direitos humanos e focar na questão também de leis, né, para proteger, especialmente as mulheres e a população LGBT, tá? Eu queria que você começasse, então, falando para a gente como é que você está enxergando, né, a questão dos direitos humanos nesse tipo de governo que eu chamo de golpista, né, que a gente está vendo que está atacando, afrontando diretamente os direitos humanos, né? Como é que você está enxergando a situação atual? Olha, é uma pergunta bem complexa, porque, infelizmente, os direitos humanos, eles têm sido atingidos por todas as áreas. Nós temos lesões aos direitos humanos na área da cultura, nós temos lesões aos direitos humanos na área da saúde, nós temos lesões aos direitos humanos referente a direitos LGBTs já conquistados e que estão sendo questionados agora. Nós temos lesões aos direitos humanos numa infinidade de questões agrárias, econômicas. E, por um lado, isso favoreceu aos movimentos sociais a resistirem. Eu escuto pautas saindo das gavetas que antigamente estavam adormecidas e que hoje ganharam novas vozes. Os direitos humanos, eles não são um tema que tem que ficar escondido. Eles devem o tempo todo estarem sendo debatidos para que a gente possa construir uma sociedade mais igualitária, mais justa. Nós vivemos uma sociedade patriarcal. A sociedade brasileira é misógina, ela é patriarcal e ela carrega um peso estereotipado da mulher. E quando eu digo mulher aqui, quero deixar bem claro que é mulher incluindo a autodenominação. Nós vivemos uma sociedade onde nós temos mulheres que têm um padrão social de encaminhamento e de vida, e se esse padrão social e encaminhamento de vida sai da linha, elas não são bem recebidas. A postura de gênero da sociedade, ela exclui a mulher de qualquer participação, inclusive política. Nós temos uma grande falta de representatividade de mulheres na política. A invisibilidade da mulher enquanto mulher cis, enquanto mulher trans, enquanto mulher lésbica, enquanto mulher na concepção real da palavra, na concepção de essência, não tem representatividade nenhuma no Brasil. Nas diversas instâncias políticas, especialmente na política institucional, né, no campo do direito, né, na divisão dos três poderes. Eu acho legal você falar um pouco, porque quando você coloca aí, né, essa questão de direitos humanos, a gente começa a ver que direitos humanos não é aquilo que a mídia divulga, né, mas pelo contrário diz respeito à dignidade humana. Acho que é uma ideia de um princípio intrínseco, algo que toda pessoa tem que ter uma série de garantias para ter uma vida que seja digna, como moradia, acesso à alimentação, comunicação, trabalho, formação, né? Então, dá uma... Como é que você pensaria, como é que você trabalharia o conceito de direitos humanos? É interessante quando a gente fala na dignidade da pessoa humana, porque nós temos uma Constituição garantista. Ela fornece à sociedade brasileira uma série de direitos que nós não conseguimos aplicar. A Constituição brasileira ela é rasgada diariamente, ela é ignorada, ela é silenciada, porque nós não respeitamos a moradia, nós não respeitamos as pessoas periféricas, elas sofrem o preconceito o tempo todo. Nós temos um racismo institucionalizado muito grande no nosso país. Nós temos uma LGBTfobia muito forte, muito institucionalizada. As pessoas hoje brigam por direitos básicos. Nós vemos pessoas brigando pelo direito à saúde pública, por direito ao medicamento, por direito a saneamento básico, por direito ao nome social, por direito que já é uma coisa, né, bem precária, né? Que é uma coisa bem precária. Nós discutimos questões de recepcionar as pessoas com o caráter humano que são. Então nós discutimos o que nós não entendemos ou que a sociedade não faz questão de entender em razão do moralismo. Nós vemos discursos de ódio continuamente incitando a violência na população, inclusive discursos de fundamentalismo religioso, quer dizer, desculpa, eu vou refazer.
de fundamentalismo baseado em religiosismo. Porque é ismo de sufixo doença. Porque doente é não respeitar o próximo. Nós vivemos numa sociedade intolerante. Essa intolerância ignora é a base. a lei de ouro, né? Ignora. Não fazer ao outro o que não se quer que se faça a si mesmo. Exatamente. Né? E a gente pega moralismos para conseguir buscar direitos, quando na verdade nós estamos excluindo direitos de uma sociedade carente a ser ouvida. E no caso das mulheres, da população LGBT, como é que você focaria essa violência que a gente está sofrendo e também ao mesmo tempo, em contrapartida, né, essa exigência das populações que estão se organizando, se articulando, as meninas se empoderando com o feminismo, né, a população LGBT saindo do armário em certa medida. Necessário, né, para que quem está fora do armário não sofra violência. Exato. Né, e mostrando também que esse pessoal tem que sair do armário, que vai ser acolhido de alguma forma. Sim. Né? A questão da violência das mulheres, então, vou pautar, começando por aqui, existem 5 grandes núcleos de violência da mulher. A mulher sofre violência moral, violência psicológica, violência sexual, violência física e violência patrimonial. Esses 5 grandes núcleos de violência da mulher enfraquecem a mulher como um ser que muitas vezes, em razão desta violência e desta subjugação da sociedade, não se vê como um ser político. E quando ela não se vê como ser político, ela não busca por direitos. Existe uma gama muito grande de mulheres machistas, que depõem contra os próprios direitos, contra os próprios valores, porque elas não se enxergam na sociedade como um ser que pode lutar. E aí nós vemos, sem dúvida nenhuma, estupros. A cultura do estupro no Brasil, e quando eu digo estupro, eu estou falando estupro no sentido genérico. Como assim? Estupros corretivos também têm que ser falados no Brasil. Estupros corretivos contra pessoas, mulheres lésbicas e contra mulheres trans e contra homens trans, sim. Esses estupros corretivos também fazem parte dessa contagem absurda, dessa cultura do estupro baseada na misoginia em que a gente vive. A violência contra a mulher, além de ser institucionalizada, quando nós tentamos abarcar ou recepcionar essas mulheres, dando a elas um suporte, nós criamos poucas delegacias da mulher, que não funcionam 24 horas, e nós sabemos que grande parte dessa violência acontece no período noturno. E de fim de semana. Exatamente. Nós temos, quando a mulher vai numa delegacia onde ela é recepcionada por um homem, ele não tem a sensibilidade para recepcionar aquela situação de vulnerabilidade daquela mulher, e muitas vezes ela... Pelo contrário, né? Ele age culpabilizando. Ele age culpabilizando. A mulher tem que provar que ela efetivamente foi vítima. É um contrassenso a vítima ter que provar que ela foi vítima. Quando, na verdade, a palavra da mulher por si só já deveria valer. Quando alguém fala que sofreu um assalto, você vira para essa pessoa e questiona: você realmente foi assaltado? Você é acostumado a doar dinheiro, por que será que você não... Né? Ninguém questiona isso. Olha, mas você deu dinheiro ontem, você é uma pessoa abastada financeiramente. Ninguém questiona se você fala que sofreu um assalto. Por que questiona se a mulher, quando ela fala que sofreu violência? Porque vivemos uma cultura machista onde, infelizmente, a palavra da mulher é questionada constantemente. Nas delegacias, além do maltratamento, eu não vou generalizar todas as delegacias, deixo aqui bem claro, mas de algumas delegacias, esse maltratamento... Até porque são constantes as denúncias, né? Quem acompanha sabe que é quase diário. Ainda tem a questão da obrigatoriedade do laudo, que cria uma situação de maior vulnerabilidade naquela mulher que já sofreu violência, muitas vezes sexual, ainda tem que se submeter a um laudo para ser confirmada a palavra dela. Então, é um sistema... completamente violento, né? Para tentar melhorar, ele se torna mais violento ainda. E aí, por contrassenso, eu vou até entrar numa pauta, mas eu não vou falar muito dela, criou-se a lei do feminicídio e excluiu textualmente a questão trans. Eu quero que você fale. A gente vai falar tanto da lei do feminicídio como da lei Maria da Penha. Né? Porque vai ter essa questão que o Estado, na linguagem jurídica, é uma separação, não só jurídica, evidente, né, mas nossa existência de fato que interessa isso, né, filosófica, né, entre sexo e gênero, e ao se colocar uma ou outra, tem consequências, desdobramentos, né, que vão interferir diretamente na nossa vida, né. A questão da concepção da mulher hoje em dia, infelizmente, ela ainda é muito complicada, porque nós temos aquela visão binária, e eu digo binária com cabresto mesmo, de que mulher é aquela que tem vagina e homem é aquele que tem pênis.
Então, o que acontece? Nós vinculamos a identificação de gênero da pessoa ao que ela tem no meio das pernas. Nós quebramos a possibilidade daquela pessoa se autodenominar. O Estado não tem o direito de impedir que a pessoa se autodenomine. E a partir do momento que você impõe à sociedade a regra do binarismo, você impede que uma grande parcela da sociedade não consiga se sentir incluída. Sim. Eles são invisíveis, inclusive os intersexos, que também são invisíveis. A Que sociedade sofrem violência quando nascem, né? Alguém já determina, escolhe qual dos dois vai ser. Exatamente. Como acontece para todo mundo, porque mesmo dentro dessa lógica binarista, você nasceu então com vagina, você já tem todo um percurso estabelecido, né? Que eu gosto daquela frase do Freud, né? Anatomia é destino. Então, você viu a anatomia, seus afetos, suas possibilidades de vida, suas potências, os espaços que você vai ocupar já são determinados. Ou seja, essa construção autônoma de um sujeito, de uma subjetividade, é completamente anulada, inclusive por um papel do Estado que, com um dispositivo jurídico e médico, controlam as pessoas, né? Exatamente. Quando a pessoa transexual ela vai romper com isso, ela não está rompendo só para as pessoas transexuais, portanto. Exatamente. Né? Até porque pessoas cisgêneras sofrem transfobia quando elas não estão dentro do padrão e mesmo elas não se colocando como trans. Sim. Né? O Estado deveria utilizar a lei, pegando um gancho no que você falou, Lu, o Estado deveria pegar a lei para incluir, não para excluir. E nós temos leis extremamente excludentes, como se a sociedade fechasse os olhos para uma população que está gritando, dizendo, olha, eu existo, eu quero direito de representação, eu quero poder entrar no banheiro de acordo com o meu gênero. Eu não quero sofrer um estupro corretivo porque mulher lésbica não é mulher que, desculpa a expressão, que foi mal comida por um homem. Mulher lésbica, ela é lésbica porque a orientação sexual dela é essa. A bissexual não é uma mulher indecisa, não é uma mulher promíscua, é uma mulher que se identifica com os dois gêneros. Essa falta de recepção, essa falta de compreensão ou falta de vontade de compreender, essa intolerância ao diferente, faz com que a sociedade não caminhe. E quando você vê que alguns mecanismos de mídia, ainda que acredito eu, por um viés de aparecer, tá? Uma coisa de choque, causar sempre... Né? Exato. Eu tô com uma frase na cabeça que é o seguinte, eu vim pensando esses dias, você conhece a sociedade que você tem pelos temas que ela trata, que ela considera polêmicos, né? A mediocridade de uma sociedade se mede pelo que ela toma como polêmico. É verdade, é verdade. Nós vimos recentemente alguns comerciais de televisão em que incluíram casais LGBTs e eles foram massacrados por discursos de ódio, de religiosismo, e vou continuar insistindo nessa palavra, de sufixoísmo doente, por nada. Porque uma certa religião, e eu não estou criticando religião, porque cada um tem direito de ter a sua, só que eu gostaria de lembrar aos ouvintes que vivemos um país laico. Então, se vivemos um país laico, o Brasil não pode ser legislado com base em algumas religiões, porque exclui as demais religiões e exclui uma parte da sociedade que não está inserida naquele texto religioso. E isso é extremamente segregador. A laicidade é para garantir justamente a diversidade religiosa. Exatamente. Né? Eu tenho livre a minha liberdade de pensamento, mas eu não tenho livre o meu direito de exclusão através da lei. Isso não é previsão constitucional. Então, essas nuances dos dois temas, né, que você me abordou, tem uma questão que eu acho extremamente interessante, e também vou citar a Maria da Penha agora, mas sem adentrar nela, que é a questão da discussão que existe no Brasil sobre a educação de gênero dentro das escolas. Eu gostaria de entender por que uma lei, que é a Lei Maria da Penha, que prevê em seu artigo 8º a discussão de gênero em ambientes educacionais continua não sendo aplicada. Eu gostaria de entender qual é o impasse de aplicação de um artigo que está numa lei em vigência. Porque está lá no artigo 8º, se eu não salvo engano... Porque é uma má-fé, primeiro, de colocar a questão de gênero como se fosse sexualidade. Exato. E segundo, vai desembocar nas ideias de cura, né? Que sexualidade há uma influência, há uma série de coisas. E é interessante, porque o mundo, a sociedade brasileira é completamente heterossexista, né? Você pode mostrar sua vida heterossexual para todo mundo a todo instante. Família tradicional, né? heteronormativa brasileira. Você está grávida, você tem o casamento, como eu crio meus filhos, olha a estrutura familiar. Exato. Agora, qualquer coisa que foge a essa norma, aí é considerada uma violência,
né? Ou distúrbio, doença, desvio. Exatamente. Né? E interessante é que esta construção de raciocínio, ela vai contrária ao artigo 8º da própria Lei Maria da Penha, que prevê que a educação de gênero seja feita na escola. E quando eu digo educação de gênero, é aquela questão que meninas podem brincar de carrinho, meninos podem brincar de boneca. Sem deixar de ser menina, né? Não vai acontecer uma mudança. Até porque a menina não deixa de ser menina nunca, a não ser que ela se autodenomine. E o menino pode brincar de boneca. Uma vez eu escutei um assunto, eu queria até colocar aqui que eu acho interessante. O menino tá brincando de boneca e o pai virou pra ele e falou: menino não brinca de boneca, tá brincando de boneca por quê? Quer ser viado? E o menino respondeu: não, quero ser pai. Então eu queria entender o porquê que os meninos não podem brincar de boneca. As crianças são incríveis. Eu tenho uma filha de 7 anos e criança é incrível. Por que meninos não podem brincar de boneca? Por que nós temos a divisão de cores? Por que nós temos a divisão de valores? Isso desemboca na coisa dos afetos, né? Como é que você pode expressar isso? E torna sujeitos violentos, produz sujeitos violentos. Sujeitos violentos e que não enxergam a mulher no mesmo patamar de igualdade. Eu sou daquela questão que não existe criança racista, não existe criança LGBTfóbica, não existe criança misógina. O preconceito é fruto do meio social em que a gente vive. Enquanto a gente não construir um meio receptivo, nós vamos continuar discutindo. E esse meio inclui família, família de bem, ninguém sai ileso de uma família, ainda mais por de bem. A mídia é grande responsável por isso. Quando a gente não tiver democratização dos meios de comunicação, né, a gente não vai conseguir alterar. Não adianta falar que tudo é educação, porque se tudo é educação, educação não é nada. Tem uma sociedade aí, né? Você tem as normas jurídicas, toda essa coisa. A gente falou aqui do caso das pessoas intersexo, né? Uma violência legitimada pelo Estado, ou a violência que acontece com as pessoas transexuais, né? E eu queria te perguntar uma coisa. O que você pensa, você, Patrícia, né, como advogada, como pessoa, sobre a tipificação da homotransfobia, homo-lesbo-transfobia, enfim? É bom que você falou que sou eu, quero deixar bem claro que a minha opinião, embora eu integre 2 entidades, a minha opinião aqui é minha, é pessoal, Sim, né? Você está como militante, minha convidada aqui, Patrícia. Muito obrigada, inclusive, pelo convite. Eu estou como militante dos direitos humanos, independente de fazer parte das 2 entidades, eu falo por mim. Quando a gente fala da criminalização, nós encontramos alguns entraves, inclusive nas questões de valores da esquerda, de conceitos da esquerda, que não priva essa criminalização exacerbada, até porque a gente sabe que a criminalização acaba atingindo muito as pessoas periféricas, e isso cria uma desigualdade. Você tem um corte de classe, um corte de cor, um corte sistema carcerário territorial. Classista, né? Nós temos um sistema carcerário extremamente classista. Mas acredito que o governo tem que puxar essas pautas para si, e se não for uma questão de tipificar, de criminalizar em si, criar mecanismos para evitar que esse tipo de comportamento LGBTfóbico continue existindo, como a capacitação de educadores, aí eu volto na questão do gênero, como você criar estruturas de identidade de gênero e questionamento sobre sexualidade voltada para a autopercepção dentro da escola. Garotas e garotos trans acabam cometendo suicídio em larga escala porque não são recepcionados na sociedade. Nós estamos criando com suicídio. E outra coisa que é importante, o Grupo Gay da Bahia, ele faz anualmente uma planilha sobre quem a homofobia matou hoje, né? E conforme os dados do GGB, hoje notificados, nós temos desde 1963, desculpa se eu estiver errando, aproximado, até meados de 2016, 5.192, eu tenho certeza, 5.192 mortes notificadas por LGBTfobia. Essas assassinatos cruéis, assassinatos de ódio, assassinatos em cima de pessoas porque não respeitam a identidade de gênero e a orientação sexual daquelas pessoas. Esses assassinatos feitos por discurso de ódio ou incentivados por discurso de ódio são apenas os registrados.
Sim, tem uma Aqui não subnotificação entra, gigantesca. exato. Né? Aqui não entram as subnotificações, não entram as questões de desvio, aplicar aquele Sim. crime, um outro crime, dar uma outra denominação para aquela conduta que não Pessoa é executada com LGBTfóbica. 5 tiros na cabeça, joga no lago e fala que ela morreu afogada. Que morreu afogado, ou então que foi latrocínio, não roubou nem a carteira do cara, mas foi latrocínio. Então esse tipo de conduta faz com que os índices que são muito maiores acabem sendo cada vez menores ou não informados corretamente. E o governo federal deveria puxar a pauta para si. Sim. O governo federal deveria falar, não, eu vou fazer um registro de fato e divulgá-lo anualmente referente à LGBTfobia, tanto de mulheres trans, tanto de homens trans, tanto de gays, de lésbicas, fazer um catálogo, uma planilha, um censo a respeito de quem a LGBTfobia matou hoje. Isso tinha que surgir do governo, porque isso faz com que existam pessoas que não sejam nem estatística. Sim, sim. Quando mata um travesti, é noticiado que é um homem. Quando se fala uma coisa é homofobia, não é transfobia, mas geralmente culpam, né, arrumam uma outra desculpa, um outro termo, né? Mas aí também depende de uma mobilização nossa para pressionar o governo que a gente tiver no momento, né? Porque nenhum governo assume para si uma política de Estado para além do governo, né? E nenhum governo quer bancar isso, se não houver uma demanda social. Se houver uma demanda, o que a gente tem de demanda, né, que a gente se contrapõe, porque é uma demanda, não sei se pode dizer que é sociopata, né, uma demanda terrível, que é falar da cura gay. Queria que você falasse um pouquinho para a gente terminar o nosso programa aqui, explicando né, se alguém precisa ser curado, né, se é questão de cura, né, por favor. Pois recentemente saiu a decisão do TRF Segunda Região do Rio de Janeiro, onde eles mantiveram a resolução 199 do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe os psicólogos a realizarem qualquer tratamento terápico homoafetivo ou terápico LGBT, né? E eu me questiono a questão. Todo mundo falou que a decisão foi muito boa, foi uma vitória para os direitos humanos. Sim, foi uma vitória para os direitos humanos, mas a simples propositura da ação já é imoral. O recebimento desta ação para discutir a possibilidade de um psicólogo orientar, sem ser a pedido, uma pessoa LGBT, por si só já é imoral, já é segregador, já é excludente. Já é um problema da universidade ter provado um sujeito assim, né? É um absurdo, porque não existe crime para a homofobia. No entanto, a homossexualidade não é considerada doença desde, salvo engano, 1990. Isso. Ela saiu do CID. Então você permite que uma ação seja iniciada que questione a cura gay que não existe porque não é doença, desde 1990, e a gente fica feliz porque o Tribunal Regional Federal manteve uma decisão que teria que manter, porque isso é uma afronta aos direitos humanos. No século XXI. É um absurdo. Não existe cura gay. Existe, sim, religiosismo, sufixo de doença. Cura religiosista? Cura para religiosismo? Tem. Eu acho que tem cura. Eu acho que é estudar. Eu acho que é pregar o que eles não fazem, amor ao próximo. Isso tem cura. E por falar em cura, transexualismo também tem que acabar. Ser transexual não é doença, é uma autodenominação, é uma percepção de si mesmo. Essas vertentes conservadoras, enquanto elas não forem excluídas da sociedade, nós vamos continuar tendo mortes, ou por assassinato, ou por suicídio, ou mortes que não saem nessa contagem, que são as mortes sociais. Eu costumo dizer o seguinte, a gente que é transexual, a gente não tem nenhum problema com a nossa transexualidade. Nosso problema é com a sociedade, né? No campo dos direitos, da política, do trabalho, da relação afetiva, de poder ter uma família. Exatamente. Né? Essa que é a perversidade da sociedade. Até porque ninguém pergunta para uma pessoa cis em qual banheiro ela vai entrar, pergunta. Ninguém pergunta para a pessoa cis como ela quer ser chamada. Ninguém pergunta para uma pessoa hétero qual que é a orientação sexual dela. Vai se apresentar, né? Ninguém eu sou Luísa, professora, sou lésbica, eu sou heterossexual. Exatamente. Né? Ninguém pergunta para um casal hétero se ele tem direito a adotar uma criança. Exatamente. Aí a adoção é um outro tema. Para pagar imposto, as pessoas LGBT, vale. Aí dinheiro não tem cheiro, não tem cor, não tem credo, né? E o dinheiro vale. Né? Eu acho que nós estamos caminhando
ainda devagar para o que a gente tem que buscar. Eu tenho muito medo deste retrocesso, da forma como está o governo. Sinto uma possibilidade grande de retrocesso se as militâncias não pegarem nas mãos e não impedirem que isso avance. Eu acho que não é nenhuma questão de você ir para frente. Agora é o momento de impedir que retroceda. Acho que nós estamos neste caminho dos direitos humanos, de visibilidade das pessoas. Eu acho que essa maneira de frear, né, é também a gente reagir no sentido de ser propositivo. Exatamente. Não só ficar na defensiva de barrar essas barbaridades que eles querem aprovar contra a gente, mas a gente começar a colocar a pauta, a gente parar de ser uma posição reativa e começar a ser propositivo dentro desse espaço político. Exatamente, né? Concordo em gênero e grau. Patrícia, obrigada pela obrigada participação no programa aqui. Tá? Quero te agradecer profundamente, já está convidada para outros momentos. Tá? E eu quero agradecer vocês, né, que estão aí em casa, no celular, no busão, se estiver assistindo. E espero que tenha servido, que essa conversa tenha servido para a gente pensar um pouco questões que são extremamente relevantes para a nossa existência, independente, né, do que se é na individualidade, mas que para todo mundo o direito e a política e a medicina estão imbricados como forma de controle dos corpos da nossa existência. Eu gostaria de falar só uma coisa. Fica à vontade. Eu queria lembrar a todos que o primeiro ouro do Brasil foi de uma mulher negra, uma mulher periférica e uma mulher lésbica. Né? Que orgulho, né? Muito. Acho que essa Olimpíada está marcando essa ascensão LGBT, como você estava falando, né? Sim. E o fato das mulheres, os trans carregando, fazendo abertura, né? Sim, sim. E é interessante que o sol não caiu, né? O cosmos não se desarranjou, Deus não mandou raios, não se abriu uma fenda no chão, né? Tô aqui, gente, gravando, viu? Vou gravar mais. Obrigada, Luiz. Se inscreva lá no canal, no YouTube, Luísa Copiters, tem o Café com Bolacha, o Café com Luísa lá, tá? E acompanha a gente mandando sugestão, compartilhando também o vídeo, curtindo, certo? Um beijão pra vocês.